Alerta. Esse episódio pode conter conteúdo inapropriado para crianças. Meu Deus, o senador Kennedy acabou de levar um tiro na cabeça. Em junho de 1968, o refugiado palestino Sirhan Sirhan atirou e matou o candidato à presidência Robert Kennedy dentro de um hotel. Mais de 40 anos depois, ele ainda alega não ter memória alguma do que fez. Eu não me lembro. Eu devia estar hipnotizado ou coisa assim. Os meus sentidos não estavam conscientes do que estava acontecendo. É evidente que ele foi programado para matar o Robert Kennedy e esquecer do que fez logo em seguida. Nós temos visto vídeos ao longo dos anos de pessoas que são literalmente programadas por meio do hipnotismo e da linguagem neurolinguística. Tem um cara chamado Darren Brown que queria provar que ele poderia fazer uma pessoa assassinar outra sem saber que estava fazendo aquilo e ainda por cima esquecer do que fez. Então isso mostra que as pessoas poderiam ser programadas para fazer seja lá o que eles queiram que façam. É uma coisa muito estranha, mas eu acho que as pessoas precisam começar a parar de prestar atenção em alguns detalhes para olharem para onde estamos caminhando com tudo isso. Como as pessoas do mundo estão dizendo em alguns fóruns de discussão por aí, tanto a vitória do Donald Trump quanto a da Kamala Harris poderia nos levar a uma guerra civil. Olá a todos, sejam bem-vindos a um episódio especial do E aí Professor junto com o Little Light Studios. Eu mal posso esperar. Vocês têm um ministério fantástico, Walter White e Martin Smith. Vocês vieram lá da África do Sul para nos privilegiar com a presença de vocês aqui. O programa de vocês é muito bom. Eu, na verdade, admito que eu estou um pouco chocado que vocês tenham conseguido vir aqui no nosso programa hoje. Vocês fazem um trabalho fantástico em relacionar os acontecimentos correntes com as profecias bíblicas. E, por falar nisso, parece que o mundo não vai durar muito. Então, bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Qual o tema de hoje? Vamos falar sobre os eventos atuais e sua relação com as profecias bíblicas. Legal? Nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, haverá leis religiosas. Na Bíblia, essa lei é chamada de a marca da besta. E nós sabemos que ela é religiosa porque ela tem a ver com a adoração. E uma vez que ela tem a ver com a adoração, ela naturalmente será apoiada por religiões do mundo. Mas como essa legislação religiosa ocorrerá em um mundo secularizado como o nosso? A questão é que a divisão entre o mundo secular e o mundo religioso parece estar se alargando. Parece que o conflito entre os dois está aumentando. Será que essa seria uma dialética hegeliana com o objetivo de chegar a uma síntese, a uma mudança de ideologia do mundo? E, para descobrir, vamos dar uma olhada nos eventos correntes com relação às eleições nos Estados Unidos, a tentativa de assassinato de Donald Trump e quais são as suas ramificações, como isso se encaixa nas profecias bíblicas. E é muito interessante porque, pela primeira vez, nós podemos ver que as coisas estão caminhando em uma direção. Sim, isso é muito evidente. É claro como o sol. Nós vemos as vozes que estão se levantando, dizendo, é isso de que precisamos. Temos que endireitar as coisas, temos que voltar à moralidade, temos que legislar contra essas coisas, que ambos os lados chamam de estranhas. Sim. Se a água é separada e empurrada para os dois extremos, ela volta com toda a força. É exatamente nessa direção que estamos rumando. Então, temos aí a nossa imagem de fundo, onde vemos o embate de duas ideologias. De um lado, temos o mundo religioso dizendo, não, isso tudo já está indo longe demais. Nós temos que rumar para outra direção. E talvez alguns eventos radicais acabem servindo para fortalecer, para impulsionar o ânimo das pessoas para isso. E muitos têm ocorrido recentemente. Veja o que aconteceu nas Olimpíadas, como as pessoas protestaram e os cristãos se uniram, e a oposição a outros sistemas religiosos, as pessoas dizendo, nós somos nações cristãs, seja na Europa, seja na Inglaterra ou nos Estados Unidos.
Por toda parte vemos este movimento. Então, eu acredito que estamos num ponto crucial, onde tudo isso vai começar a acontecer. É como se estivessem levantando a bandeira, não é? Estão se preparando para marchar, para a batalha. E sabe o que é interessante sobre essas duas bandeiras aí? É que as duas clamam ser símbolos da liberdade, É mesmo. mas opostos bem distantes da liberdade. Ali do lado direito você tem o cristianismo, a moralidade da nação americana. Os princípios dos pioneiros. Isso mesmo. Já aqui desse lado, a liberdade é fazer o que você quiser. E essas duas liberdades estão se confrontando. É muito interessante. Além disso, a bandeira aqui da direita representa a forma republicana de governo, que não tem nada a ver com o Partido Republicano, enquanto a bandeira da esquerda se coloca ao lado do sistema democrático, onde a maioria é que manda. Então essa é a questão. Vamos defender a Constituição ou vamos defender o gosto da maioria? O que faremos? Isso. Se a maioria redefinir algo, então muda seus princípios. Se a maioria quer, então muda seus princípios. Então há muitas ramificações nesse estudo. Mas um dos fatores de fortalecimento do cristianismo, eu acredito que foi a tentativa de assassinato do Donald Trump. Muitas vozes da esquerda disseram que foi tudo armação. É claro que isso suscitou bastante protesto contra eles. A nossa posição quanto a isso é irrelevante. Se foi armação, se foi verdade, tanto faz. O que importa são as consequências disso. Exato. Quais são as consequências? Nós não estamos aqui hoje para questionar se tudo foi realidade ou se não foi. O nosso grande objetivo é analisar as consequências. Portanto, acho que podemos começar e ver para onde tudo isso está caminhando. Ótimo. Em março desse ano, aconteceu uma coisa curiosa. Lá nos Estados Unidos tem um homem que se denomina um profeta evangélico. E ele estava numa entrevista. E aconteceu que esse homem preveu de maneira muito semelhante a tentativa de assassinato do Donald Trump. E isso 3 meses antes do ocorrido. Vamos ouvir o que ele disse. Eu vi que o Trump estava em ascensão quando alguém tentou tirar a vida dele. Uma bala voou bem próximo da orelha dele e chegou tão perto que chegou a estourar o tímpano dele. E depois disso, ele se ajoelhou durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele mudou completamente, ele nasceu de novo. Veja, as pessoas dizem que ele é um bom homem, mas depois disso, ele passou a pegar fogo por Jesus Cristo. E isso vai acontecer. Peraí, ele falou isso 3 meses antes? Isso é muito intrigante. Sim. Tem algumas diferenças pequenas, né? Ele não teve o tímpano estourado, até onde eu saiba. Não, mas veja... Mas é assim que o diabo trabalha. E ele diz que... Tudo bem, o Trump é cristão, tá? Mas esse evento mudou a vida dele completamente. Se você quiser estar envolvido no verdadeiro cristianismo, este tem que se basear na palavra. Essa foi a premissa da Reforma Protestante. A tua palavra deve ser a base de todas as decisões. Já com relação a emoções e sentimentos, isso se transformou em um paradigma no cristianismo hoje, que, na verdade, se distancia muito do que diz a Bíblia. Então, eu queria fazer um alerta para todo mundo. Temos que ser cuidadosos, temos que nos basear na Bíblia e não em nossas emoções. A questão é que qualquer um pode dizer o que quiser. E é disso que trata Mateus capítulo 7. Lá você vê as pessoas no fim do mundo dizendo: "Mas Senhor, Senhor, não fizemos todas essas coisas em seu nome?" Elas parecem ser cristãs, mas as suas obras não batem com a fé delas. Em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas mandamentos de homens. Isso é muito importante. Mas a questão é essa. Ele fez uma previsão. E antes da administração atual no governo dos Estados Unidos entrar no poder, houve muitos profetas cristãos profetizando enfaticamente que o Trump teria um segundo mandato. Bem, isso não aconteceu na última eleição, mas muitos acreditam que isso vai acontecer na próxima. E se de fato acontecer, conforme esses profetas profetizaram, então parecerá a todos que são profetas verdadeiros. Mas se acontecer ou não, não importa,
porque a profecia de Deus vai se cumprir de um jeito ou de outro, seja lá quem for que estiver governando. Nos tempos de Elias, foi a palavra de Deus que permaneceu, e não os profetas de Baal. Eles só confundiam as pessoas. E caso isso seja algum tipo de armação, sei lá, e esse homem aí já tivesse essa informação, que maneira fantástica de mudar o cenário das coisas, não é? Porque tinha muita gente que achava o Donald Trump um cara nojento. Mas agora que ele quase morreu, ele se tornou um novo homem. Portanto, daqui em diante, ele é um homem bom. Agora, de repente, ninguém se importa mais com o que ele fez no passado. Exatamente. Então, se isso for arranjado ou não, não importa. Não importa nem um pouco. O que acontece daqui em diante é que importa. E também, isso daí acabou comovendo muitas pessoas. Até mesmo nos comentários desse vídeo, você vê pessoas dizendo: eu era ateu, mas depois dessa previsão eu me converti. Então veja que essas coisas realmente têm o poder de influenciar as pessoas, de fazê-las mais abertas a esse tipo de cristianismo. É como você mencionou no início, Satanás está atuando. Naturalmente, os demônios também têm influência. Então, pode ser que esse homem tenha tido um tipo de visão, não sei, mas... Da parte de quem? Isso, de quem veio a visão? Vamos dar uma olhada no próximo vídeo. É bem interessante. Muito bem, esse foi o primeiro discurso do Trump depois da tentativa de assassinato. Muitas pessoas me perguntam: o que aconteceu? Diga-nos o que aconteceu. E eu vou dizer a vocês exatamente o que aconteceu. E vocês nunca vão me ouvir contar isso de novo, porque é muito dolorido para mim. Não era para eu estar aqui essa noite. Não era para eu estar aqui. Obrigado. Mas não era. E eu vou dizer por quê. A única razão pela qual eu estou aqui essa noite é pela graça do Deus Todo-Poderoso. Ao assistirem às notícias dos últimos dias, muitas pessoas dizem que aquilo foi intervenção de Deus. Eu estou absolutamente convencido de que o momento em que ele virou a cabeça naquele último segundo foi um grande milagre. Eu acredito piamente nisso. Eu assisti o que aconteceu ali em Butler, na Pensilvânia, umas 15, umas 50 vezes. E eu acho que eu sou uma das 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo que assistiu. E quanto mais eu assisti aquele vídeo, mais convencido eu fiquei de que tudo mudou após aquele momento. Tudo mudou. Essa convenção mudou, o país mudou, o mundo mudou, Trump mudou. Quando ele levantou, depois de tomar um tiro, com o rosto sujo de sangue, levantando sua mão, naquele momento eu pensei, que transformação, ele não é mais apenas um homem. Eu concordo com você, aquilo foi um milagre de Deus, mas o que aquilo fez com Donald Trump foi transformá-lo não mais em apenas um político, ou um ex-presidente ou um futuro presidente. Aquilo o tornou o líder dessa nação. Aquele momento fez do Donald Trump, mesmo meses antes da eleição, o líder dessa nação. E isso para mim é evidente. E eu devo dizer, você sabe, eu acho que isso mudou ele. Muitas pessoas estão se perguntando, o que é isso? Isso não parece política? Alguma coisa maior está acontecendo. Até pessoas que não acreditam em Deus começaram a repensar isso. É verdade. Tem uma coisa muito interessante sobre o uso das palavras. Eu estudei muito palavras. Deus governa por meio da sua palavra. Ele deixou pra gente um livro que nos ajuda a compreender quem ele é, não é? Aí o diabo vai lá e copia isso. Ele dá para o mundo Hollywood. Bem, o que foi feito ali, psicologicamente, é uma junção de duas palavras. Ele não é mais um homem. Pausa. Intervenção divina. Ele está fazendo uma conexão entre os dois conceitos. E isso é implantado na sua mente, psicologicamente, por causa da maneira como ele colocou.
É fascinante. Que efeito isso teve na mente dos cristãos? Até mesmo aqueles que ficam em cima do muro com o cristianismo acabaram dando seu apoio. Deus está no controle. Então, se isso levar a uma vitória, ou se levar a uma aparente derrota, ainda assim terá unido os cristãos. E, como as pessoas do mundo aí estão dizendo, em alguns fóruns de pensamento, tanto faz se a vitória for do Trump ou da Kamala. Há o risco de uma guerra civil. Ah, com certeza, porque eles acham que isso aí é uma coisa divina. Então, se tentarem frustrar esse plano, muitos estarão dispostos a entrar em guerra por ele. A coisa se tornou uma guerra religiosa, um campo de batalha religioso. Não se trata mais de uma mera disputa política. É uma ideologia religiosa. E se um lado ou o outro ganha a ascendência, ou sua ideia ganha ascendência, aí a legislação religiosa pode e será parte do pacote todo. Sim, e outra coisa é que você tem a questão das Olimpíadas, com aquela cerimônia de abertura e tudo mais. A gente vai falar sobre isso, mas... É a parte teatral da coisa. Sim, se você colocar isso numa linguagem profética, essa é a mentalidade do Rei do Sul lutando contra a mentalidade do Rei do Norte. Sim, eu concordo. Bem, essa é uma questão dos Estados Unidos. Mas e se essa questão fosse expandida para todos os cristãos do mundo? Bom, temos aí um vídeo interessante sobre o assassino, ou melhor, a pessoa que tentou assassinar o Trump, o Thomas Crooks. Tem ele aí na foto? Sim, é ele. E as pessoas estão começando a cavucar todo tipo de coisa. E apareceu um vídeo interessante. Eu não vou dizer muito, acho que é melhor assistir, né? O atirador Thomas Crook apareceu rapidamente em um filme de 2022, no colégio de Battle Park, onde ele cursava o último ano. Mas qual foi o motivo do comercial? A peça foi parte da campanha da BlackRock para mostrar o seu comprometimento com a educação da comunidade, filmando vários estudantes do colégio. Entre eles estava Thomas Crook. O material que até hoje ninguém conhecia, de repente ganhou uma imensa atenção, seguindo o envolvimento de Crooks com a tentativa de assassinato. Conforme os noticiários mostram a participação de Crooks no comercial, começam as reações nas mídias sociais. Alguns acham que não tem nada demais, já outros começam a especular possíveis conexões entre Crooks e a BlackRock. O comercial, que tinha a intenção de promover um engajamento positivo com a comunidade, agora é visto com desconfiança. Bem, nós não vamos tomar uma posição nisso. Eu só achei interessante. As pessoas provavelmente vão colocar isso daí dentro do campo da teoria da conspiração e dirão que talvez algo estivesse acontecendo por trás das cenas. Mas a verdade é que tanto faz. Sim, porque importa o resultado. O resultado. Mesmo que isso tenha sido planejado de maneira sobrenatural, ainda é uma luta entre Deus e as forças que lutam contra ele. Então se torna uma guerra religiosa, ou um conflito religioso nas mentes dos homens. E é nesta direção que estamos caminhando. E é apenas quando esse conflito ferve que alguém tenta ter ascendência sobre o outro. E para tal, você vai precisar de leis. É isso que aconteceu nos cruzados, claro, tirando a parte da lei. Mas era uma guerra religiosa. Uma ideia tinha que prevalecer e a outra não. É isso mesmo? Veja, uma coisa interessante sobre esse garoto é... Bom, já faz anos que temos falado aí sobre como as pessoas são praticamente hipnotizadas através do uso da neurolinguística. Por exemplo, um cara chamado Darren Brown queria provar que ele era capaz de fazer uma pessoa cometer um assassinato e logo em seguida esquecer daquilo que fez. Ele então montou todo um cenário com atores e filmaram tudo acontecendo. E aí eles vestiram uma mulher com uma roupa de bolinhas, sentaram ela na frente dele, fizeram todo um cenário falso, convidaram várias pessoas, e aí quando apareceu a moça com a roupa de bolinhas, o rapaz tirou a arma e atirou no cara do palco. Claro, ele era um ator. Obviamente a audiência ficou em pânico porque não sabiam de nada. Aí o rapaz que atirou
colocou a arma de volta, e ele meio que desligou, tipo em stand-by, sabe? Depois, quando perguntado se ele lembrava o que havia feito, ele disse que não lembrava de nada. Aí o levaram para uma sala e mostraram um vídeo dele atirando no cara. Ele então ficou pasmo e perguntou, eu fiz isso? Ele não sabia, mas o hipnotizador o havia manipulado por cerca de 1 ano para fazer aquilo. Meu Deus, o senador Kennedy acabou de levar um tiro na cabeça. Em junho de 1968, o refugiado palestino Sirhan Sirhan atirou e matou o candidato à presidência Robert Kennedy dentro de um hotel. Mais de 40 anos depois, ele ainda alega não ter memória alguma do que fez. Os sentidos não estavam conscientes do que estava acontecendo. É evidente que ele foi programado para matar o Robert Kennedy. Você lembra da mulher vestida com aquela roupa? Não. Você lembra de ter falado com ela? Não. Você lembra de ter feito isso? Não. Agora você não se lembra de nada. Mas, como você viu, você teria matado uma celebridade da televisão. Você atirou em mim. Portanto, a questão é que há várias razões pelas quais você pode programar alguém para fazer isso. E é uma coisa muito estranha. Mas, tudo bem, ao invés de se aprofundar nos detalhes, eu acho que a gente tem que focar no, como você disse, no resultado do que aconteceu. A gente sempre costuma dizer que temos que ser observadores. Não acredite imediatamente em tudo que você ouve. Dê um passo para trás e observe os resultados. Sim, especialmente no cristianismo, porque a gente está chegando numa hora que é muito importante entender as profecias. E é um privilégio saber para onde as coisas estão rumando. Como que as profecias de Apocalipse se encaixam nas de Daniel? E nós estamos vendo isso tudo acontecer hoje. E se você considerar o fato de que há uma batalha por trás das cortinas, um conflito entre Cristo e Satanás, então, certamente, há 2 lados mexendo os pauzinhos por trás de tudo. Um lado força as pessoas e o outro nunca força. Um lado faz as coisas em segredo, já o outro não faz nada em segredo. Então, existem forças lutando por trás das cortinas. E a hipnose é sempre parte do plano. Considere, por exemplo, o Terceiro Reich. Aquelas palestras tinham um verdadeiro efeito hipnótico no povo. E muitos eram convencidos por elas. E isso, com certeza, é uma forma de coerção. E poderia também ser inconsciente até para os envolvidos. Mas por trás de tudo, quem está mexendo os pauzinhos são forças demoníacas, que manipulam as pessoas. O Terceiro Reich, com certeza, foi uma situação com muita carga emocional. Eles sabiam direitinho manipular as massas. Se você considerar o que Edward Bernays falou a respeito de aplicar as coisas de Freud nas massas, a gente sabe que essa tecnologia existe. Então, estamos no fim mesmo. Sim. E sabe, num estado de hipnose, as pessoas podem fazer coisas das quais não se lembram que fizeram. É uma forma de controle total. O interessante é que o espírito de profecia nos alerta contra a hipnose. Ainda assim, a medicina atual está cada vez mais abraçando essa prática. Esse próximo vídeo, ele se encaixa perfeitamente nisso daí. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas o Donald Trump, alguns anos atrás, era extremamente influente no cenário da luta livre, na liga da WWE. Meu, você falou sobre isso antes do início do programa, eu fiquei chocado. Ele já foi o lutador? Ele não era um lutador, mas ele era muito influente nesse meio. E você vai ver no vídeo aí. Mas o que eu percebi, talvez os americanos já saibam disso, mas a maioria não sabe de fora dos Estados Unidos, mas a WWE é um entretenimento estilo hollywoodiano mesmo. Talvez alguns não saibam. E é muito brega, diga-se de passagem. Muito brega, gente. É meio pateta. Você tem que ser um bom ator, na verdade, não é? Sim, precisa. Sim, tem que ser um ótimo ator. Mas veja o nível de influência que o Trump tem sobre a plateia. Tudo gira em torno de empolgar a galera. Então, isso não torna
excelente em influenciar as multidões, da mesma maneira que na política. Veja a semelhança com esse vídeo aí. Deixa eu te dizer umas coisas, Vince. Primeiro, isso é ridículo. Eu paguei um monte de grana. Você sabe, eu paguei bem caro. Eu posso fazer o que eu quiser. Sabe o que eu tenho para dizer para você essa noite, Donald Trump? Você está demitido! Eu vou deixar bem claro agora, Vince. Eu sou mais alto que você. Sou mais bonito que você. E, sinceramente, na minha opinião, sou mais forte que você. E sabe do que mais? Eu desafio você, Vince, para uma luta no WrestleMania. O que está acontecendo aqui? O Donald Trump não está muito familiarizado com esse ambiente. Isso aqui não é mercado imobiliário, meu amigo. Isso aqui é luta livre. Parece que a tensão tá subindo, a coisa vai ficar feia. E isso não tá me cheirando bem. Não, por favor, não façam isso. Não passam de atores, não é? Eles até parecem iguais. O Vince McMahon e o Trump. E isso me impressiona, sabe? A maneira como o Trump consegue empolgar as multidões é muito incrível. Ele fazia isso desde lá do passado. Não tem diferença. Esse é um ponto muito interessante. E o que a tentativa de assassinato fez com as mentes das pessoas que estavam sentadas ali na cerca? Ou mesmo as pessoas que já estavam decididas? Não ajudou a cimentar ainda mais a mentalidade delas? Também tem o fato de algumas pessoas terem feito piada com a situação, o que causou ainda mais revolta. Correto. Você lembra do que aconteceu com Ronald Reagan quando ele sobreviveu à tentativa de assassinato? Vamos voltar um pouco na história. Depois de sobreviver a uma tentativa de assassinato, a sua resposta mudou a trajetória da sua presidência. O que aconteceu nas próximas 2 horas sedimentou a lenda presidencial e política. A coragem de Reagan, naquelas horas tensas, cimentou o seu relacionamento com o público americano. E a mesma coisa está acontecendo hoje com o Donald Trump. Ele está cimentando o seu posicionamento, a sua coragem, algo que até mesmo seus inimigos estão mencionando. Alguns deles, na verdade, acabaram tornando-se apoiadores dele. Então, se isso é planejado ou se é apenas circunstancial, como eu já disse, é irrelevante. O fato é o que está acontecendo. Também houve uma tentativa de assassinato presidencial lá no Brasil, que acabou unindo bastante as igrejas. Isso foi esse ano? Não, o artigo é desse ano, mas o ocorrido foi em 2018, eu acho. Ah, tá, entendi. Lá, o Bolsonaro era um candidato à presidência, que foi esfaqueado 1 mês antes da eleição de 2018. E qual foi o resultado disso? Apesar de o Bolsonaro não ter saído de seu atentado, levantando o punho ao ar e com um olhar de desafio, mesmo assim, a sua recuperação da tentativa de assassinato energizou a sua base e fez com que seus apoiadores aumentassem, principalmente entre os cristãos evangélicos, que o impulsionaram à presidência alguns meses depois. Então, será que isso não afeta mesmo a mentalidade? E também não é interessante que o cristianismo e as igrejas sempre entram em cena dizendo que foi uma intervenção divina e assim conduzindo as pessoas para um rumo específico? Você não acha interessante que certas coisas que acontecem antes em outros lugares meio que servem como um teste para o que vai acontecer nos Estados Unidos, para ver qual será o resultado daquilo? Ou será que as pessoas estão aprendendo com isso e dizendo, olha, é uma boa ideia isso aí? O último presidente a sofrer uma tentativa de assassinato foi o Ronald Reagan. E se a gente traçar um paralelo nos eventos aqui,
nós veremos que há muitos deles. Ele era um ator de direita. É interessante que ninguém se lembra dele de um jeito ruim. Todo mundo fala dele como um cara legal. Ah, ele era um ótimo presidente, todos dizem. Estão até fazendo um filme sobre ele agora. Vai ser lançado em breve, eu acho que o ator é o Dennis Quaid ou alguma coisa assim. Isso é interessante. O Kennedy é outro exemplo. Hoje em dia, ninguém pensa nele como um cara ruim. Todo mundo diz, o presidente Kennedy foi uma ótima pessoa. O Abraham Lincoln também. Mas é evidente que cada um deles tinha os seus problemas pessoais, certo? Seus defeitos de caráter. E o que é interessante é que quando algo desse tipo acontece nos Estados Unidos da América, esse sentimento acaba espirrando no resto do mundo. Lá no tempo de Reagan, você está numa onda conservadora, ele está numa onda liberal, mas tudo isso que está acontecendo recentemente está conduzindo o mundo para o conservadorismo de novo, em toda parte. Também no espectro do entretenimento, estamos vendo cada vez mais atores se identificarem como cristãos que nunca imaginaríamos. Por exemplo, aquele cara controverso lá, o Alice Cooper e pessoas como ele. Peraí, cara, você é satanista. O Russell Brand, Brad Pitt, tem uma galera aí, de repente, dizendo ser cristã. Muito interessante. Elas meio que estão conduzindo o público para isso. Agora, o curioso é que nenhuma delas fala sobre doutrinas. Elas só afirmam ser cristãs. E também tem a questão da mistura entre as denominações. Muitos deles estão indo para o catolicismo, outros para o mundo evangélico. E o próprio Donald Trump, ele é casado com uma católica bem fervorosa. Então, essa mistura religiosa está sempre em evidência. No fim, é uma religião ecumênica. Somos todos um. O cristianismo precisa se unir, porque existe uma grande ameaça. É a ideologia que está tentando converter o mundo para o islamismo. E é isso que está acontecendo no Reino Unido agora. Tem aquele movimento que diz, basta. Você tem também todos os debates, sobre os quais já vamos falar, que estão surgindo como resultado. Quem vocês estão protegendo? Perguntam eles aos políticos britânicos. Vocês protegem só aquele lado e não protegem o nosso? E isso está ficando bem intenso. E definitivamente tentativas de assassinato tendem a aumentar a popularidade da pessoa. Vamos ler também um artigo a respeito do primeiro-ministro da Eslováquia, que foi contrário ao tratado pandêmico da Organização Mundial da Saúde, e ele acabou quase assassinado por isso. Esta tentativa de assassinato, que ocorreu quando ele estava saindo de uma reunião do governo, ocorreu apenas alguns dias depois de a Eslováquia anunciar que não apoiaria a Organização Mundial da Saúde no acordo da pandemia. E isso também é bem interessante. O fato do governo mundial estar tentando conduzir tudo a uma direção específica. Mas a questão é que essas pessoas que tentam matar acabam virando heróis. Elas acabam unindo o mundo político numa mentalidade específica. E você sabe, a questão da saúde também foi muito importante na eleição. Quem estava certo, quem estava errado, quem forçou o mandato lá, né? Tudo isso faz parte do debate. A ideologia do governo mundial contra a ideologia nacionalista. Esta é mais uma divisão que está ocorrendo neste momento. E isso sempre traz junto a religião. Porque você sempre tem a ideologia do governo mundial, que é a visão secularista da coisa, enquanto do outro lado você tem a visão cristã, certo? Então, se você quer se livrar dos globalistas e tudo, você tem que escolher o lado cristão. É a liberdade pessoal e autonomia contra o que a maioria quer. Nesse caso específico, eles mencionam o George Soros como o bilionário globalista que está financiando a ideologia da esquerda. E aí, do outro lado, você tem o Elon Musk, que também é um bilionário defendendo a direita. E é curioso que as pessoas fiquem irritadas contra o George Soros, ou outras pessoas do tipo, por exemplo. Mas a grande questão é, por que se permite a essas pessoas continuarem atuando com tanta liberdade? Por que continua se permitindo a elas financiar projetos para encher as fronteiras de imigrantes? Por que tudo isso continua sendo permitido?
Coisas assim poderiam ser facilmente controladas, não? Mas não se controla isso. Também tem o fato de serem sempre as mesmas pessoas causando problemas. É como se fossem organizações de fachada. A pergunta é, quem está realmente por trás de tudo? É difícil chegar nessas pessoas. Eu achei legal você ter mencionado essa divisão que está polarizando as pessoas. Eu fiquei muito preocupado com isso durante a pandemia. E não com relação à questão da vacina, mas a minha preocupação era: veja como o povo de Deus está se tratando neste período. Será que nosso caráter estará melhor ou estará pior? Essa é a grande questão. Sim, em algumas igrejas, a divisão foi realmente muito grande. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer por causa das eleições. Muitas pessoas... Veja, se você não é só um observador, você vai ser sugado para um dos lados. E isso pode causar grandes problemas. E muitas pessoas não aceitam que outras escolham a neutralidade. Você fica num fogo cruzado, sabe? Aqui nós temos alguns vídeos que ocorreram depois da tentativa de assassinato. Vamos ver alguns comentários feitos a respeito. Lute! 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 Temos todo o tempo do mundo. Ei! Temos que lutar pela alma da nossa nação. Estamos numa guerra, numa luta pelos nossos filhos, nossos netos, como nunca imaginamos. Eu acredito de todo o coração que o Donald Trump e o vice-presidente Vance são a última chance de salvar o nosso país politicamente. E eu acho que se a gente perder essa, será necessário uma guerra civil para salvar esse país. Esse é o maior experimento da história da humanidade. E se a gente chegar numa guerra civil, eu fico feliz de estar ao nosso lado, pessoas como Schmidt e os motoqueiros por Trump. Se vocês não votarem, não vamos ganhar a eleição. Mas se votarem, a gente vai ganhar de lavada. Não vai dar nem para fraudar, será uma lavada. Mas vocês sabem, os cristãos não são conhecidos por irem votar. Por isso eu agradeço pessoas como a pastora Paula White, que vai colocar urnas dentro de suas igrejas. Assim as pessoas nem precisam ir para longe para votar. E se vocês fizerem isso, nós teremos a maior votação de todos os tempos. Vocês têm um poder tremendo, mas não sabem. Vocês têm que usar esse poder. Os cristãos são um grupo conhecido por não virem votar nas eleições. Mas vocês têm que ir, pelo menos nessa eleição. Por favor, coloque a gente dentro da Casa Branca. Vote pelos nossos deputados, nossos senadores, e vamos mudar esse país para melhor. Esse país será bom como nunca foi antes. O Mark Zuckerberg me ligou. Na verdade, ele ligou algumas vezes. Ele ligou depois do evento e disse que aquilo foi inacreditável. E ele me disse que não apoiaria mais a esquerda. Isso por me respeitar depois do que aconteceu ali. Mas aquela reação, para mim, foi uma resposta natural. A questão é que o Mark Zuckerberg me ligou antes de ontem e ontem para falar sobre esse mesmo assunto. Ele pediu desculpas para mim. Ele disse que cometeu um erro e que quer corrigi-lo agora. Quanto a Google, ninguém me ligou de lá. Interessante, né? Veja, na minha opinião, colocar urnas em igrejas é algo muito próximo da união entre a igreja e o Estado. Gente, a coisa está ficando muito clara. Só não vê quem não quer. Veja, há alguns anos atrás, se você dissesse que os cristãos passariam uma lei no Congresso, você seria chamado de louco. À beira da loucura, não é? Isso era algo inimaginável. Doidinho. Um conspirador. Conspirador. Bem, essa é a maior teoria da conspiração da Bíblia e está acontecendo. Seja de um jeito ou de outro, não importa. O fato é que as profecias bíblicas estão se cumprindo, porque Deus é incapaz de errar. Porque a história já provou que as profecias sempre se cumpram, a gente goste ou não. Você pode até mesmo construir uma estátua de ouro puro, da cabeça aos pés, dizendo que Babilônia jamais cairá. Mas ela vai cair. É verdade, é isso mesmo. Muito bom. E sabe, toda vez que você tem exemplos na Bíblia desse tipo de dominância mundial, sempre tem adoração envolvida. Alguém é forçado a adorar algo. E sempre que a adoração é forçada, Deus tem que intervir.
Tem muita gente na internet que... eu acho que essa mensagem específica, que a gente tá vendo se delinear no mundo da adoração, tem muita gente que acha que a marca da besta é algum tipo de microchip que vão acabar implantando no seu corpo. Mas isso é só para tirar o foco do que realmente importa. Algo que está acontecendo bem de frente aos nossos olhos, mas que as pessoas não enxergam porque ficam focando nessa guerra de ideologias. Como está lá em Daniel 11, por exemplo. Eu realmente acredito que o Rei do Norte e o Rei do Sul são duas mentalidades que brigam uma contra a outra. E eu acredito no que a Bíblia diz. Que o mundo religioso vai acabar forçando a adoração das pessoas. E se você quiser sedimentar as pessoas, a retórica tem que ser cada vez mais agressiva. Então, se você quer conduzir as pessoas para uma direção e mantê-las lá, então aumente a retórica negativa do outro lado. Nós vamos ver isso nesse vídeo. Sim, o vídeo mostra isso perfeitamente. Eu quero dar um soco na cara dele. Se a gente estudasse na mesma escola, eu teria acabado com a raça dele. Soque o meio da cara dele. Quando foi a última vez que um ator tentou assassinar um presidente? Alguém precisa enfiar uma bala nesse Donald Trump. O personagem de Donald Trump é esfaqueado até a morte. Onde estão os assassinos quando se precisa deles? Ultimamente, eu tenho pensado muito em explodir a Casa Branca. Eu vou matar o Trump hoje mesmo. Cara, tô sem palavras. Uau! Eu realmente não sei o que dizer sobre isso. Eu acho que falei sobre isso ontem enquanto conversávamos, mas esses democratas, esse pessoal da esquerda, eles são justamente aqueles que são contra as armas. Eles querem a proibição do porte de armas. Agora veja o quão violento é o discurso deles. O teor do discurso deles é pura violência. E qual é o resultado disso daí psicologicamente? O que isso causa na mentalidade das pessoas que apoiam a agenda da direita? É mesmo. Não vai uni-los ainda mais? Sim. Não vai incentivar que se unam para lutar? Eles não vão mostrar o verdadeiro cristianismo. Eles vão responder com fogo, ao invés de oferecer a outra face. Sim, exatamente. Você veja, é tanta revolta que, independentemente da direção que a eleição vá, pode haver problemas. A gente ouviu o pessoal falando sobre guerra civil. Uhum. Sim, é interessante que ele tenha feito uma ameaça como essa. Quer dizer, pareceu muito como uma ameaça. Ele peitou mesmo. Estão prontos para lutar. E até mesmo aqueles do Heritage Foundation, eles disseram que essa pode ser uma revolução pacífica, caso o Trump ganhe, mas se o outro lado ganhar, aí será uma revolução sangrenta. Eu garanto a você que estamos rumando a uma segunda revolução americana. E ainda há uma chance dessa revolução ocorrer pacificamente, se a esquerda quiser. Cara, a gente mora no Tennessee. Eu acho que a gente precisa morar em outro lugar. Os dois lados estão dizendo isso. Realmente são tempos muito interessantes. Agora veja as Olimpíadas lá na França. Elas também se encaixam nesse contexto aí. A França é um país muito interessante. Foi o palco da Revolução e eu acredito que Apocalipse, capítulo 11, fala a respeito dessa mudança tremenda de ideologia, já que na Idade Média você tinha a mentalidade da igreja reinando absoluta, que acabou indo para a mentalidade de que a igreja não tem lugar algum. Faça o que você quiser, pois é tudo da lei. A liberdade é fazer o que você bem entender. Bom, essa mentalidade tem reinado desde a Revolução Francesa. E eu consigo ver perfeitamente forças demoníacas por trás de tudo isso, conduzindo essas coisas. Porque a Bíblia diz que é uma filosofia que sai do fundo do abismo. E essa filosofia tomou conta do mundo. Antes tinha-se as monarquias. Depois você teve as democracias. Agora, até mesmo Aristóteles disse que o último passo antes da tirania é a democracia. Porque, eventualmente, a coisa torna-se tão ruim que o processo democrático acaba desaparecendo, porque as pessoas começam a querer um Estado sem lei.
Mas aí a coisa torna-se tão caótica que a única solução é a tirania. O povo começa a clamar por alguém que resolva a situação. Você precisa de um salvador. Agora, quem será esse salvador? Olha para essa imagem aí. Você vê Donald Trump com o seu punho no ar. O que isso mostra? Um homem forte ou um homem fraco? Um homem muito forte. E estão falando da transformação dele. Os cristãos estão dizendo que ele nasceu de novo. E... sabe, na indústria dos filmes você tem... o Joseph Campbell, ele escreveu um livro muito famoso, A Jornada do Herói. E O Homem de Mil Faces. Isso mesmo. Isso daí segue um ciclo. Basicamente, você pode encaixar qualquer história neste ciclo. E é um negócio muito louco. Você pode fazer com cartoons, Guerra nas Estrelas, qualquer coisa. E o único que foge desse ciclo deles é Jesus Cristo. Ele não se encaixa na jornada de herói deles. Então, tudo isso que estamos vendo aí se encaixa na jornada de herói do cinema. É muito interessante. Se você olhar para toda essa campanha e a retórica que está associada a ela, e essas pessoas que se estão dizendo cristãs, mesmo do lado do Biden, afinal, ele não se diz um católico fervoroso. Você tem o Biden, tem a Pelosi, que foi presidente da Câmara por um bom tempo, e o outro lado também alega ser cristãos fervorosos. Mas a pergunta é, será que você vê cristianismo verdadeiro neles ou outra coisa? Os frutos do cristianismo são humildade, mansidão, amor. Estes são os frutos do Espírito. A busca da justiça. Agora, em contraste a isso, você tem... Aquele cara ali gritou igualzinho o Trump. Lute, lute, lute. E isso não é o verdadeiro cristianismo. Quando Jesus estava indo para a cruz, Pedro se levantou revoltado e quis lutar contra eles. Acabou cortando a orelha de um. Aí Jesus vai lá e cura a orelha do homem. Eu mal posso esperar para ver essa cena lá no céu. Jesus colocando a orelha do homem de volta. Sabe, eu acho incrível eles terem levado Jesus depois disso. E essa era a mentalidade religiosa da época. Ele cresceu assim como judeu. Eles queriam destruir os romanos. Eles estão dominando sobre nós. Temos que nos rebelar contra eles. Tinha os zelotas que os matavam e eram crucificados por causa disso. A mentalidade da época era anti-romana e eles tinham que usar a violência para destruí-los. Nos dias de Jesus era a mesma coisa. E é interessante que as orelhas estão tendo um papel tão importante, né? Uma orelha mudou o curso da história. Pior que é, não é? Não a língua. Muito bem. Agora, dos Estados Unidos da América, nós vamos para a França, onde ocorreu um evento específico que acabou tirando sarro da última ceia, apesar de eles dizerem que não era a intenção. Mas, na verdade, tanto faz se era esta a intenção ou não. A questão é, esse evento não solidificou o cristianismo do mundo todo? O que aconteceu na França logo depois disso? Eles se uniram aos milhares ao lado do cristianismo e de Jesus. Houve protestos como consequência. Vivemos num tempo de solidificação do cristianismo, no qual os cristãos não aguentam mais ser oprimidos. Foram oprimidos pelo Islã, foram oprimidos pelo secularismo. Chega, basta disso. Agora, o que vocês acham que os cristãos vão fazer quando chegarem ao poder? Vão utilizar a lei. Exatamente, para que não aconteça mais essas coisas. Muito bem, vamos avançar ainda mais. Vamos falar sobre a separação entre a igreja e o Estado. Como já vimos, o governador da Louisiana ordenou que os 10 mandamentos fossem exibidos nas escolas. Com relação aos pais que se opõem a essa ideia, foi dito a eles para orientarem seus filhos a simplesmente não olharem para os 10 mandamentos, mas eles não serão tirados, eles continuarão ali. Aí a esquerda quer levar isso aí para a lei, para a Suprema Corte, e o governador disse que mal pode esperar. O interessante é que, ao olharmos para a composição da Suprema Corte americana, será que veremos uma separação da igreja e do Estado, ou vão redefinir essa fronteira? Bem, se você considerar a maioria da Suprema Corte, isso te dá uma dica. Sim, exatamente.
Qual é a maioria? A maioria é católica romana. E quem nomeou a maioria dessa corte? Não foi o Donald Trump? Sim, foi. Eu também ouvi dizer que os generais de nossos exércitos, a maioria é toda católica. Grande parte deles. Então, se você acha que eles têm as peças no lugar, bem, eles estão muito bem posicionados. Agora, o interessante nessa foto aqui é que ela diz Declaração da Independência, só que ela aparece com os 10 mandamentos. Veja, ninguém faz um documento com 2 círculos no topo. E no outro lado tem um que diz Constituição Americana. Mas eles querem fazer parecer como coisas escritas na pedra? Ora, o que será que eles querem dizer com isso? Na própria Revolução Francesa, quando fizeram a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi feita na forma dos 10 mandamentos. Mas logo acima dela você vê lá o chapéu frígio, que era o chapéu do deus Sol, o Mitra. E não apenas isso, você também tem o olho que tudo vê, que é o principal emblema jesuíta. E não há dúvidas de que a Revolução Francesa foi conduzida por jesuítas. Todos sabemos que Voltaire era um jesuíta. Muitas pessoas importantes naquela época eram. O Napoleão estava envolvido com eles também. E tudo isso aconteceu durante o período no qual o papado recebeu a ferida mortal e perdeu seu poder. Ele não tinha mais força para legislar. Agora, e se você conduzisse as coisas para o outro extremo, dizendo, não vamos legislar mais nada, vamos deixar o mundo em caos total. Assim, no futuro, as pessoas vão querer a coisa de volta. As pessoas vão implorar pela volta da igreja e o Estado. Não é nessa direção que estamos indo? Não é perfeitamente a dialética hegeliana, criando 2 opostos para chegar a uma síntese no fim? Com certeza. O Jamie Raskin é o cara que estava à frente do processo de impeachment do Donald Trump. Na última noite, eu estava muito preocupado com o fato de a Suprema Corte ter abdicado de seu dever de impugnar a candidatura de Trump sob a seção 3 da 14ª emenda. E o que isso pode significar é que se a decisão deles deixar a cargo do Congresso em 5 de janeiro ou 6 de janeiro de 2025, desqualificá-lo dos votos do colégio eleitoral, bem, isso poderia levar a uma guerra civil, caso essa seja a sugestão. Pelo menos é o que eu ouvi. O que ele está dizendo aqui, pessoal, é que se ele for eleito, eles vão acusá-lo de insurreição sob a 14ª emenda, seção 3, e impugná-lo mesmo antes dele ser oficialmente tornado o presidente dos Estados Unidos. Então, eles querem anular a eleição. Isso é muito sério. Lembrem-se, é nesse sentido que esse pessoal aí está trabalhando. Para eles, basta dizer, e porque eles dominam a mídia, torna-se realidade. Veja, por exemplo, a Kamala Harris, todo mundo sabe, é incompetente, ela é uma piada. Todo mundo na mídia sabe disso. Todo mundo já disse isso. Veja só as histórias recentes saindo sobre ela. Ela não consegue nem mesmo manter a sua equipe, ela é odiada. Ninguém gosta dessa mulher. E apenas uma semana depois da mídia ter detonado com ela por 3 anos, uma semana depois, quando souberam que ela substituiria o Biden, depois disso, a mídia começou a falar bem dela. Ela é amada como John Kennedy. Ela é esperta, amada, todo mundo gosta dela. Então, quando eles abrem a boca, eles acham que todo mundo vai acreditar. E o triste disso é que, de fato, 30% da população acredita mesmo. O que você acha da Kamala Harris? Eu acho que ela é um político. Ela está interessada em acumular poder e controle. Você acha que ela acredita em alguma coisa? Eu acho que ela acredita no governo, como os marxistas. Eu acho que ela é marxista. Você acha que ela pode ganhar? Sem dúvida, ela pode sim. Esse será um grande teste. Um teste do poder da mídia. Para ver se ela pode mesmo transformar uma pessoa que era mundialmente odiada em outra que seja endeusada pelas pessoas. E a mídia vai usar tudo o que tem para fazer isso. A pergunta é,
Será que o povo americano é inteligente o suficiente para enxergar isso? Bem, o resumo de tudo isso é que, mesmo que a esquerda ganhe, qual foi a semente que foi plantada? Se você quer salvar a nação, se você quer salvar o mundo, e eles estão dizendo que se você quer salvar o mundo da guerra mundial, a única solução é tomar o poder de volta. E é por isso que eles estão falando sobre revolução. É por isso que estão falando sobre guerra civil. Então, de qualquer maneira, se a esquerda ganhar essas eleições, ou se a direita ganhar, passaremos a viver em um período de tempo muito importante. E será que ele poderia nos levar a um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação na Terra? Poderia levar a um pequeno tempo de angústia que vai culminar em um grande tempo de angústia por causa das religiões tomando conta do poder? Tudo não está preparado para isso? Sem dúvida. Só falta uma faísca para essas coisas acontecerem. Isso tudo nos faz pensar, sabe? Eu amo estudar a história do mundo, e já teve períodos bem difíceis. Mas, segundo Jesus, o que está vindo pela frente é o pior de todos os períodos que esse mundo já experimentou. A coisa vai ficar feia. Mas há um outro lado da história. Veja só esse slide aqui. Trump cumprimenta Netanyahu no Mar-a-Lago e diz que a Terceira Guerra Mundial pode acontecer caso a Kamala Harris ganhe. Isso não é mais especulação, o que essas pessoas estão falando. Isso é a realidade. Veja só, veja. Mas se tudo der certo, se ganharmos, será tudo muito simples. Tudo vai funcionar. E rapidamente, disse Trump. Mas se não ganharmos, veremos as maiores guerras no Oriente Médio. E talvez até uma terceira guerra mundial. Mas e se o Trump se tornar um pacificador? E, de repente, a Rússia desiste da guerra, a Ucrânia fica quietinha, o Oriente Médio se acalma, e as vozes violentas do mundo começam a gritar paz, paz. Não é o que a Bíblia diz? Sim, mas a Bíblia também diz que depois desse clamor, sobrevirá grande destruição. Então veja que todos os lados podem vir a se encaixar na profecia bíblica. Os dois lados. E também é interessante, como você mencionou antes, que a mídia tem um papel fundamental. E os dois lados reconhecem isso. Exatamente. Os dois lados têm essa retórica, não é? É muito interessante assistir o Dr. Carson ali falando sobre como a mídia tem um papel importante com a Kamala. E sem dúvida tem, mas é a mesma coisa com o Trump. Os dois lados estão se valendo de retórica e acusando o outro de fazer o mesmo que eles estão fazendo. Se você observar, você verá que ninguém está falando de reconciliação. É apenas guerra, guerra civil. Sim, esse é um elemento fascinante. Sim, mas como ele falou, e se surgir um pacificador em meio a tudo isso? Interessante. Mas mesmo a ideia de que eles vão tornar a Kamala Harris como uma deusa, isso é fascinante também. É como se eles não se importassem com Deus. Mas você também não falou anteriormente que tinha muitas nuances nessa fala que torna ela quase como uma figura divina? Então você tem aí dois deuses em conflito. Muito bem. Agora vamos colocar o Islã no balaio e dizer, veja, nós temos todos esses problemas internos com as políticas da esquerda que estão revoltando os cristãos, e agora vem essa questão dos muçulmanos, com os protestos que estão acontecendo lá na Grã-Bretanha. A Alemanha fechou uma das maiores e mais antigas mesquitas e baniu a organização sunita muçulmana do país, acusando-a de extremismo religioso. Dezenas de policiais invadiram a Mesquita Azul de Hamburgo nesta quarta-feira, assim como outras 53 propriedades pela Alemanha, em uma das maiores operações contra o islamismo político no país nos últimos dias. A ministra do Interior explicou que o banimento se deu pelo fato do Centro Islâmico de Hamburgo estar afiliado a organizações que pregam o totalitarismo, o antissemitismo e o apoio a grupos terroristas como Hezbollah. 3 outras mesquitas em Berlim, Frankfurt e Munique também foram invadidas e fechadas. Parece que os cristãos estão virando a mesa. Parece que os cristãos do mundo todo estão dizendo, como posso dizer, chega.
Nós queremos de volta os valores do cristianismo. E como dissemos em nossa conversa anterior, até mesmo os ateus estão querendo voltar às normas culturais de antigamente e não essas outras normas. E o campo de batalha para a implementação da marca da besta é o mundo cristão. O resto vai seguir isso por razões econômicas ou seja lá o que for, razões seculares, mas o campo de batalha é pela mente do mundo. E além disso, você tem as pessoas que não são declaradamente cristãs, como Elon Musk. Até elas estão falando a respeito de tudo isso. Por que Elon Musk está enfrentando o governo britânico por causa dos protestos da extrema-direita? No domingo, Musk tweetou que a guerra civil é inevitável no Reino Unido, em resposta a uma postagem que alegava que a política de fronteiras abertas acabou levando aos protestos. Em uma resposta a uma postagem que alegava que um grupo de patrulha armado islâmico acabou atacando civis em uma equipe de reportagem, Musk tweetou diretamente o primeiro-ministro Starmer perguntando: por que todos os grupos não são protegidos? Por que você está seletivamente protegendo a esquerda enquanto não protege os outros? Por que você não protege os cristãos, mas age como se fosse pró-muçulmano? Por que está permitindo todas essas coisas acontecerem? Veja o que aconteceu àquelas crianças. Então esse assunto tem toda uma carga emocional. E veja, independentemente do que aconteceu e por que aconteceu, a questão é que os cristãos estão se unindo e fortalecendo ao redor do mundo. É interessante ouvir a respeito das guerras ao redor do mundo. Lá nos cavalos de Apocalipse, o cavalo vermelho era a guerra, o preto é a morte e o pálido é uma mistura dos dois, não é? E para a vinda desses cavalos, não é mencionado um cavalo vermelho vindo antes? O cavalo vermelho é aquele que representa o martírio. O cavalo branco é o primeiro cavalo. O cavalo branco é o primeiro, certo? Você acha que isso tem a ver com, por exemplo, as guerras, aí depois a pestilência? Você acha que tem a ver essa mistura das três coisas? E a morte seria o resultado das guerras e a morte da verdade como resultado da mistura entre o paganismo e a verdade. Veja, o que eu acho fascinante aqui é o que o Elon Musk tweetou. Todos sabemos que ele não é um cristão professo. Ainda assim, ele disse: a menos que haja mais coragem para defender o que é justo e direito, o cristianismo será destruído. Vai em frente, eu sei o que você vai dizer. É a foto do perfil dele. Sim, veja a foto do perfil dele. Ele está vestindo uma armadura que tem um Baphomet nela. Uau! É o próprio símbolo do Baphomet. Um cara vestindo uma roupa dessas falando de cristianismo é algo muito estranho. Não é interessante mesmo? A gente conversou sobre as sociedades secretas. Não vamos falar sobre essa questão do Twitter e tudo mais. Mas se unirmos todos esses elementos, estamos vivendo num grande teatro. É como a WWF. Eu achei que ele era católico, porque ele foi ver o Papa lá e levou os filhos junto. Sim, ele foi ver o Papa, mas isso não o torna católico. Eu sei, mas eu achei que ele era, porque ele não fala muito a respeito do seu cristianismo. Mas sim, então vemos aí esse movimento em prol do cristianismo. E eu acho que temos que promover o cristianismo, mas não com os nossos punhos. E isso daí também está impulsionando o cristianismo. Por que você acha que deu certo? Eu estou sendo bem direto aqui. Você conseguiu consertar o seu país. Qual é a receita para nós? Meu país era o mais violento do planeta. Sim. E hoje somos o país mais seguro de todo o Ocidente. Se alguém dissesse que isso ia acontecer em tão pouco tempo, iriam chamar a gente de malucos. Um negócio desse é impossível. Pois é, você fez isso em pouquíssimo tempo. Sim, basicamente fizemos tudo isso em 3 anos. Tá, então, diga pra gente qual é a receita. Bem, eu posso te dizer a receita oficial e a real. Certo. A fórmula oficial é que a gente fez um plano. É claro que a gente planejou. Essa é a versão oficial, mas eu acho que é uma mentira. Ela só é oficial. A gente fez um plano que compreendia várias fases. Aí a gente desenvolveu, pôs em prática tudo e passamos a ir atrás dos criminosos.
Tá, então essa é a versão oficial. A oficial. Tá, agora, qual é a real? Foi um milagre. Um milagre? Sim. Eu gostei disso. Como assim? Pois no fim foi um milagre. Eu basicamente disse, olha gente, o que estamos tentando aqui é o impossível. É uma missão impossível. Aí nós oramos. E nós... Vocês oraram na reunião? Sim, oramos várias vezes. Oraram pelo quê? Por sabedoria para vencer a guerra contra o crime. Veja, nós achávamos que haveria muitas baixas civis. Nós então oramos pedindo a Deus que reduzisse o máximo possível as baixas civis. Surpreendentemente, não houve nenhuma. E o pessoal da reunião estava confortável com isso? Sim, sem dúvida. Veja, todo o pessoal da minha equipe crê em Deus. Veja, nós somos um país secular, mas nós cremos em Deus. É interessante que a própria mídia que esteja mostrando, isso aqui é a solução. Sim, eles estão mostrando. Vamos exibir isso para que os cristãos fiquem empolgados e compartilhem e digam, sim. As pessoas não querem uma solução? Sim, eles estão vendendo a solução como cristianismo. E é isso que é muito louco, porque nós queremos que as pessoas vão ao Evangelho. Nós queremos que as pessoas vão a Deus. Agora, você consegue imaginar quando isso finalmente acontecer e todo mundo disser, esse é o caminho para a paz. É isso que temos procurado esse tempo todo. Ainda assim, há um pequeno grupo de teimosos dizendo, não, isso aí está errado. Estamos seguindo os mandamentos do homem, não os mandamentos de Deus. Você acha que esse grupo será popular? Não vai. Não vai ser popular. De jeito nenhum. A questão é que isso parece 99% bom, porque, afinal, quem é que não quer paz nesse mundo? Quem não deseja ver o seu país florescer e deixar de ser a capital de assassinatos do mundo? Mas, como você disse, basta 1% de veneno para estragar os outros 99%. E esse grupo pequeno vai incomodar todo o planeta. E misture a isso os desastres naturais que recentemente estão saindo do controle, e nós sabemos que Satanás está atuando por trás disso também. Mas, no fim, a maioria vai achar que Deus está punindo a Terra por causa desse pequeno grupo de teimosos que não está seguindo a maioria. Vamos dar uma olhada no próximo vídeo. Eu não sei se todos sabem, mas esse daí é o Steve Bannon. Ele fez parte do governo do Trump e aí foi para cadeia recentemente porque ele não queria depor diante de um comitê. Essa é uma pergunta bem profunda. Eu acho que estamos indo na direção de uma crise constitucional, como esse país nunca viu. E essa é uma das razões pelas quais eu acredito que eles vão me enfiar na cadeia. Eles querem me prender em julho. Eu acredito que os melhores e mais agressivos advogados do presidente Trump estão me defendendo no campo jurídico. E eu acho que isso é justo. Tem uma hora que você diz basta. Não? Última pergunta. A sua pena será de 4 meses. O que você fará nesse tempo? O que você vai ler? Como vai passar o tempo? Bem, eu sigo uma rotina bem dirigente. Eu sou muito firme com a minha rotina. Eu pratico exercícios espirituais do Ignácio de Loyola. Eu pratico exercícios espirituais da Igreja Católica. Ao olhar para o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, eu posso me chamar de um pré-cristão. Eu não quero insultar o nome dele, me chamando de cristão, sabe? Porque essa é uma responsabilidade muito grande. O extremismo está vindo disso aí. O governo se virou contra você. Não é o seu país, é o governo. Esse regime que usurpou o poder está usando o governo dos Estados Unidos para impor a sua ditadura. E nós temos que nos levantar contra isso. Nós somos a geração revolucionária que tem que lutar contra esse poder ditatorial. Eles odeiam o cristianismo. Isso é verdade, eles odeiam mesmo. Bem, você é um homem valente e digno. Que Deus o abençoe. Obrigado, Tucker. Eu te vejo do outro lado. Uau. Obrigado, Steve. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Sim. Porque desde o início eu tenho dito que os grandes poderosos desse mundo, na verdade, são controlados pelos jesuítas.
Eu acredito que os jesuítas estavam por trás da Revolução Francesa, de toda a liberalização da humanidade. Eu acredito que os jesuítas estão por trás da reunificação e retorno da autoridade papal absoluta. E por trás da volta de poder da besta. E eu acho que esses oficiais do governo acabaram de confirmar a nossa suspeita. Chame você isso de conspiração ou não? Sim, ele disse que era seguidor de Inácio de Loyola, que era um jesuíta. Ele foi o fundador dos jesuítas. E esses exercícios espirituais são pura hipnose. Esses exercícios de Inácio de Loyola levam a uma religião de sentimentos experimental e não a uma religião baseada na fé. Ele podia ter dito qualquer coisa, mas ele escolheu dizer aquilo, entre tudo que podia ter dito. É uma loucura. E eu não sei se você lembra, mas eu não sei se você estava nos shows do James, mas ele estava falando sobre como os ditadores ao longo da história se pareciam. Ele queria fazer um estudo sobre como isso funciona. E para tal, estudamos o melhor modelo que existe, a Igreja Católica. Eu acho que, caso alguém ainda tivesse dúvida, a resposta está aí. Que as pessoas decidam por si mesmas. Se é isso mesmo ou não é o ponto. A pergunta é, qual vai ser o resultado final? Nós veremos a implementação da marca da besta. Nós vamos ver o poder dos 10 chifres sendo dados à besta. Nós todos veremos um ataque ao povo de Deus como consequência. Na tentativa de remover o grupo de pessoas que ainda oferece oposição ao governo que o diabo estabeleceu nesse planeta. Ele quer remover toda a oposição. E a resposta de Deus serão as pragas. Mas antes disso, haverá o alto clamor. E eu quero fazer parte do alto clamor. Eu também. Amém. Eu acho incrível como Deus é claro. No livro de Atos, diz que ele derrama o seu espírito sobre aqueles que obedecem. Eu me lembro de um dia estar estudando e cair uma ficha. Eu estava lendo o livro de Joel, lá no capítulo 2, que descreve o povo sobre o qual seria derramado o Espírito de Deus. E diz assim, os seus filhos, suas filhas, seus servos, suas servas. Ele lista um grupo de pessoas. Aí quando você vai no mandamento do sábado, você vê que a descrição das pessoas é quase a mesma. Legal. Seus filhos, suas filhas, seus servos, suas servas. Então é Deus dizendo, eu vou derramar o meu espírito sobre aqueles que me obedecem, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. E o sábado é parte disso. Obrigado de coração, gente, por vocês terem vindo aqui e falar sobre esses assuntos conosco. Tem muita coisa para digerir. E eu confesso que alguns desses vídeos aí, são coisa de louco. Mas eu realmente fico feliz que Deus tenha nos dado as profecias para sabermos para onde estamos rumando e o que é que vai acontecer. É sobre isso que fala o livro de Tessalonicenses, quando disserem paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Mas nós não precisamos ficar nas trevas. O dia do Senhor não precisa nos pegar como um ladrão. Somos filhos da luz, filhos do dia. Então não vamos dormir. Vamos acordar e colocar o capacete da salvação, porque a nossa salvação está chegando. Vamos olhar para cima, gente. E eu gostaria de fazer um apelo ao povo de Deus para nos unirmos naquilo que conhecemos como verdade. Vamos parar de discutir e lutar por coisas não essenciais. Estamos às portas de Canaã. Vamos nos unir naquilo que sabemos que é importante para esse tempo. Amém. Ótimo apelo. Obrigado de novo por terem vindo, obrigado por assistir, e por favor, dê um like para nós nesse vídeo e compartilhe com alguém que você goste. Se você não tenha se inscrito ainda em nosso ministério ou no ministério deles, o Crash of Minds, por favor, vá a esses canais do YouTube. A maneira mais simples que vocês podem nos ajudar é simplesmente nos dar um like. Se inscreva no canal, é apenas um cliquezinho, e você vai ajudar muito a gente a aumentar a nossa relevância para o algoritmo. Mas sabe, eu vou pedir algo muito mais importante que essas coisas. Eu acredito que a gente realmente está chegando em tempos muito perigosos. Nós precisamos das suas orações. Por favor, orem por esses ministérios, para que eles continuem levando a verdade adiante, porque em poucos meses, talvez, não tenhamos mais a possibilidade de estar aqui falando com vocês, e o nosso conteúdo seja cortado. Eu sei que vocês já passaram por algo parecido, então precisamos da oração de vocês. Orem por nós.
E se quiserem que essa obra caminhe ainda mais rápido, por favor, una-se a nós, para possamos preparar um maior número de pessoas para ver Jesus nas nuvens. A gente ama vocês. Obrigado, até a semana que vem. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito. Eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.